amados e queridos irmãos, a paz do Senhor. A partir de agora nós vamos meditar dentro da palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo de número 4 do Evangelho de Mateus, aonde nos reporta a palavra de Deus os acontecimentos sobre a tentação de Jesus. A partir do versículo 1, nós vamos até o versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, ou daqui para baixo, lança-te daqui abaixo, se tu és o Filho de Deus, porque está escrito que aos seus anjos ordenará para que tome-te pelas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Aleluia. Soberano Deus, amado Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Ó Deus, e a nossa intenção, Pai, é de transmitir a verdade, não do meu, mas do teu coração, para os amados irmãos rádio ouvinte que estão ouvindo, Senhor, neste momento, esta programação sintonizado aqui por esta emissora. Ó Deus, que tu venhas
abençoar a cada um deles neste momento, através da tua palavra, Senhor. Que tu venhas operar a tua grandeza e a tua majestade, Pai, na vida de cada um deles, neste momento, Senhor. Que a tua glória e que o teu amor esteja presente na vida de cada um desses amados e queridos irmãos, Pai. Que estão sintonizados nesta emissora. Louvado e engrandecido é o teu nome. Usa agora, meu Deus, os meus lábios como um instrumento do teu reino, Pai. Amados e queridos irmãos, o capítulo 4 do Evangelho, segundo escreveu o evangelista Mateus, fala sobre um acontecimento que aconteceu com o nosso amado Mestre Jesus, logo após ele ter passado pelo batismo de João, ali no Rio Jordão, aonde aconteceu a teofania de Deus através do Espírito Santo em forma de pomba, e a voz que descia dos céus dizendo: este é o meu filho amado, aquele em quem me comprazo. Passado este evento do batismo, a palavra de Deus diz que Jesus foi conduzido, ou seja, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. E essa transportação de Jesus para o deserto tinha um motivo. Era para ser tentado pelo diabo, pelo acusador, pelo mentiroso por excelência, pelo querubim de asa cortada. Canto de Uarra, Sévia nasce. Por aquele que é o acusador, para tentar o Mestre Jesus, não na sua natureza divina, onde ele é 100% Deus, onipotente, onipresente e onisciente, mas para ser tentado na natureza humana. Jesus Cristo, ele era um ser totalmente diferente de nós. Desculpe-me até eu ter usado a expressão era, porque ele não era, ele é, ele vive. Ele é um ser totalmente diferente de nós. A colocação desse advérbio era, que a gente utilizou, do verbo ser, é por causa naquela época Jesus Cristo esteve entre nós em carne.
conforme aos relatos de João, que disse que o Verbo se fez carne. Então, pela natureza humana, Jesus Cristo era 100% homem. E como 100% homem, ele estava sujeito à fome, ele estava sujeito ao frio, ele estava sujeito à dor, ele estava sujeito à angústia, ele estava sujeito a passar tudo o que um homem natural passa, nos 100% da sua natureza humana. E ele foi conduzido, ou seja, para o deserto. Podemos até fazer uma figuração para ser testado. E a Bíblia nos relata lá no versículo 2 que Jesus estava preparado para esse teste. Porque ele jejuou 40 dias e 40 noites. Depois desse teste, veio a tentação. A tentação em forma de uma necessidade natural. Preste atenção. O inimigo, ele vai te tentar na tua necessidade natural. Porque a Bíblia diz que Jesus teve fome. A matéria dele estava fragilizada e ele estava com fome. E estava num ambiente totalmente inóspito. Ele estava no deserto. Ele passou 40 dias, 40 noites, sujeito à alta temperatura do dia do deserto e às baixas temperaturas da noite no deserto. Em outras palavras, na matéria, Jesus estava fraco. E Satanás, o algoz, percebendo essa fragilidade dele, disse: eu agora vou fazer ele pecar dentro da necessidade dele. E chegando-se a ele, diz a palavra de Deus, o tentador, ele colocou logo em dúvida: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Em outras palavras, se tu és cristão e seguidor de Cristo, ordena que esta necessidade tua vá embora, que tu seja saciado agora com todos os prazeres da carne. Alimenta essa tua carne fragilizada. Tu tem como, tu és dono do teu arbítrio. Mas o homem que é temente a Deus e que sabe que está passando por um teste, por uma prova, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, ele tem a ferramenta certa para refutar o diabo. Jesus Cristo disse: refuta o diabo e ele fugirá de vós. E ele estava falando isso com propriedade. Porque no momento em que Satanás mandou que ele
pedisse para que aquelas pedras se transformassem em pães para saciar a fome dele, Jesus Cristo deu uma resposta que Satanás não esperava. Aleluia. Ele apontou o dedo em riste para a cara do diabo e disse: nem só de pão viverá o homem. Você não vive só de pão, meu querido. Você não vive só de comida. Você não vive só das guloseimas, tanto materiais como emocionais da tua vida. Jesus Cristo disse: não, eu não preciso de pão para viver. Eu preciso é de toda a palavra que sai da boca de Deus, do meu Pai. Ele disse: olha, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas o homem vai viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas se você pensa que o teu inimigo, ele parou por aí, você está muito enganado. O tentador, ele não tem esse nome de acusador em vão. Ele tenta. Ele é aquele que não se dá por vencido, mesmo sabendo que já é um derrotado nato. E ele tentou mais uma vez. E com ousadia, dentro da permissão de Deus. O versículo 5 mostra uma situação inusitada. O Deus Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, sendo transportado pelo diabo até a cidade santa. E a palavra de Deus diz que ele colocou Jesus sobre o ponto mais alto do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Louvado e glorioso é o teu nome, Jesus. O diabo estava tentando Jesus no seu ego, dizendo: tu és o Filho de Deus? É verdade. Se tu és o Filho de Deus, tu comanda o vento, tu tem poder sobre a natureza, até sobre a lei da gravidade. Tu tem total conhecimento e ordenança sobre ela. Se tu te lançar daqui para baixo, Deus, que é o teu Pai, como tu diz, e que é o teu protetor, não vai deixar que tu se arrebente lá embaixo nas pedras. Ele vai ordenar que os seus anjos venham, te pegue pela mão, para que tu não tropeces em alguma pedra lá embaixo. Tu está tendo medo de quê?
Tu és filho de Deus, tu és príncipe celestial. Amados, quantas vezes nós encontramos crente desafiando a Satanás relaxadamente? Eu sou crente, eu sou lavado no sangue de Jesus. Eu vou invadir as trevas. Ei! Ligeirinho, para aí, filho. O reino das trevas só se invade por ordenança de Deus, não é como a gente quer, não. Deus só se responsabiliza por aquilo que Ele envia. Ele não se responsabiliza por modismo humano, não. Tem gente enganado sobre esse questionamento. Esse modismo aí, Deus não se responsabiliza não, filho. Ele não criou o super crente, não. O super cristão. Ele criou homens tementes e obedientes à vontade dele e ouvidor da sua palavra. Jesus Cristo, entendendo qual era a intenção de Satanás, ele mais uma vez apontou o dedo riste para a cara do diabo e disse-lhe: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Porque há pessoas que vivem tentando a Deus, sabe que determinado canto é um lugar onde há acúmulo de malfeitores, salteadores, bandidos, e diz: eu vou passar por ali porque maior é o que está em mim do que está neles. E o coração pedindo para ele mudar de rota, mas ele disse: não, eu sou o super crente, a espada da justiça está na minha mão. E ele esquece que aquela é a espada do Espírito, não é a da justiça. Porque a espada da justiça está na mão de Deus. E parte e se arrebenta. Porque Deus já tinha lhe avisado para sair daquele caminho, mas ele tentou a Deus. E o diabo, numa nova tentativa de colocar Jesus em descrédito, ele pega o Todo-Poderoso e o leva a um monte muito alto. E de cima deste monte ele tentou confundir a mente do homem chamado Jesus, que estava fragilizada, a mente carnal estava fragilizada por falta da alimentação, que já fazia 40 dias e 40 noites que ele não se alimentava. E de cima desse monte ele mostrou todos os reinos da terra, toda a sua glória, toda a sua beleza, toda a sua realeza. E disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares.
Ah, meu irmão querido, quando o som dessas palavras chegou ao ouvido do homem fragilizado fisicamente, mas espiritualmente fortalecido, pedindo para que ele se prostrasse e o adorasse, ele olhou para aquela realeza que Satanás tinha mostrado e dizendo que era o prêmio para ele. E ele viu aquilo tudo como um prato de sopa de lentilha que alguém no passado tinha trocado pelo principado, pela primogenitura. Satanás se confundiu naquela hora. Ele não estava diante de um jovem que não dava valor às coisas espirituais. Ele estava diante de um homem, sim, mas um homem diferente. Um homem que dá valor a tudo que vem de Deus. E quem dá valor ao que vem de Deus não troca o seu tesouro celestial, as primícias da tua vida espiritual, por um mero prato de lentilha. E Jesus olhou para Satanás e disse: vai-te, vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Aleluia. O cristão tem uma adoração aliada e alienada ao trono de Deus. A adoração do cristão, ela é vertical. Ela não é a adoração da glória do mundo, que é na horizontal e se perde. Jesus Cristo, naquele momento, deu um tapa na cara de Satanás com todas as forças espirituais que estavam nele, colocando ele por terra. E a Bíblia diz que o tentador o deixou, porque ele não pôde suportar a força espiritual que emanava daquele homem, mesmo fragilizado, me desculpe, mas espiritualmente fortalecido. Eu sei que você já leu tantas vezes essa passagem do Evangelho de Mateus, mas talvez você não tenha tido esta visão que eu estou te dando. Na realidade, eu estou sendo usado para te dar, através dessa ministração, para você compreender o valor do bem espiritual que Deus colocou na tua vida. Esse bem, ele está acima de tudo. A maior briga de Jesus contra Satanás era por salvação.
A salvação é a maior riqueza que você pode ter, meu querido. Um carro novo, isso é um acréscimo que Deus pode te dar, sim. Mas ele não é valioso. Ele não é o mais importante na tua vida. O mais importante é como está o teu coração para com Deus. Será que você não já trocou aquela salvação que foi posta na tua mão por um prato de lentilha? Que alguém bateu na tua porta e te fez uma oferta num momento de grande necessidade e você aceitou? Olha, eu conheci um homem que ele era um homem muito mau, vivia envolvido com todas as coisas ruins deste mundo. Ele tinha nas suas mãos condição financeira, prestígio, estágio e fama. E um dia ele recebeu um convite de Jesus para o seguir na caminhada pelo deserto. E ele aceitou. E teve um momento, depois de muitas desventuras, que esse homem estava passando por uma prova. E o inferno ligou para ele e ofereceu para ele um prato de lentilha e uma bandeja de manjar, para ele voltar a cometer as mesmas coisas que ele cometia no passado. Só para que você compreenda, esse homem estava com 3 meses de aluguel atrasado, estava posto a ser lançado na rua, a despensa estava esvaziando, e para todo canto que ele olhava tinha uma seta apontada para ele. As portas estavam fechadas e lacradas. Aí veio a oferta para ele voltar a fazer o que ele fazia, um prato de lentilha e uma bandeja de manjar, e ainda deram um salário, deram um número, e eu quero dizer para você que era um número muito bom que deram para esse homem, porque eu conhecia ele. E eu estava presente na hora quando ele recebeu essa oferta. Mas ele era um homem que sabia o valor que tem as bênçãos espirituais. Ele era um homem que sabe dar valor às benesses que Deus coloca na sua vida. E aquele homem naquele dia pegou a bandeja de lentilha com os manjares que o diabo colocou dentro e sacudiu dentro da latrina e puxou a descarga, devolvendo ao diabo aquilo que lhe pertencia e não vendendo a sua primícia, a sua bênção, a sua salvação. Salvação tem preço. Ei, presta atenção. Salvação não é de graça. Salvação, para se conseguir, se paga com sangue. E houve alguém que derramou seu sangue na cruz para que você fosse salvo. E depois existe um outro preço, o preço da obediência, para que você possa andar, atravessar esse deserto. Você tem que pegar na mão de Cristo.
e deixar ser abraçado por Ele. Não ouvir palavras lançadas ao vento, não cair por dentro de modismo de homens, mas se entregar totalmente, se entrelaçar com esse ser que te ama e que se doou na cruz do Calvário, para que hoje você possa caminhar com liberdade e com direito a entrar nos portais celestiais. Então, meu amigo, meu irmão, minha irmã, não venda a sua primogenitura. Você é primogênito de Deus. Não troque por um prato de lentilha. Dai a Satanás a sopa de lentilha dele. E se puder, coloca um fogo para consumir as ideias desse ser maligno. Mas continua a tua jornada em direção a Canaã celestial. Jesus Cristo, aqui no Evangelho de Mateus, ele nos ensina categoricamente que há um elemento que quebra todas as armadilhas de Satanás, que há um elemento que quebra o arco e entorta a lança. Esse elemento é a palavra de Deus. O diabo usou a palavra até onde ele conhecia. Jesus usou a palavra com a unção, com o poder e com a graça que ele recebeu do Pai e venceu. E mais na frente ele diz: resisti ao diabo. Jesus resistiu ao diabo e o diabo fugiu. Porque no versículo 11 diz o texto santo que o diabo o deixou. Se você resistir, ele vai bater em retirada. As concupiscências da carne, a luxúria, a idolatria, o estrelismo, a fama, tudo isso são coisas do mundo. E Jesus Cristo disse: eu venci o mundo. E se eu venci, vós também vencerei. Creia nisso, meu amado. Essa é a palavra que o Senhor tem para você nesta noite. E que Deus vos abençoe. E saiba de uma coisa, meu amado e querido irmão: a última palavra na tua vida é Deus que dá. Agora eu quero pedir permissão ao meu amado irmão apresentador deste programa para solicitar um louvor que se encaixa dentro do que eu estou te falando aqui, sobre a última palavra que provém de Deus. Eu trago agora, louvando ao Senhor, a cantora Marisa Ribeiro, a minha esposa, interpretando um louvor que o Senhor deu a ela, a última palavra. Preste atenção na letra deste louvor, porque vai falar fundo ao teu coração. Fique todos na paz do Senhor.